exames que são que consistem no mesmo exame, então a gente pode chamar de ultrassonografia ou ecografia, tá? E esse exame ele é um ótimo auxiliar no diagnóstico de doenças e avaliador de respostas ao tratamento. Então, nessa imagem eu trouxe para vocês alguns aparelhos de ultrassom, tá? Então, existem aparelhos que são maiores, aparelhos portáteis, que normalmente são utilizados a campo, né? Principalmente pelo pessoal que trabalha com reprodução. E temos o aparelho maior, né? Que normalmente é utilizado em clínicas. Então, quem tem contato aí com outros profissionais, né? Fazendo estágio, muito provável que já deve ter visto um aparelho de ultrassom, tanto o maior, que fica em clínicas, ou até mesmo pode ser transportado, mas por ser maior, aumenta um pouquinho o grau de dificuldade do transporte, né? Ou até mesmo esses menorzinhos aqui, que o pessoal usa a campo, né? Que fica bem tranquilo, né? Tem a cinta que você coloca em volta do pescoço, e aí você acaba que consegue trabalhar mais praticamente. Eu trouxe aqui para vocês uma parte muito importante do ultrassom, que é o transdutor, a sonda ou a probe, tá? Como são conhecidas. Eu conheço há mais tempo como probe e utilizo mais vezes esse termo, tá? Do que sonda ou transdutor. Ainda na ordem, né, crescente de conhecimento, eu conheço mais como probe, transdutor e depois por sonda. Eu ouço, né? Mais os profissionais falando dessa forma. Mas todos esses nomes para essa parte do aparelho estão corretos. Tá? Então, a gente tem aqui 4 modelos de probes. Tá? Então, a gente tem a linear retal, que é uma probe utilizada aí para reprodução de grandes animais, né? Onde vai acompanhar a mão do médico veterinário no momento do toque. Temos o micro convexo, né, que é utilizado para aplicação em abdômen de cães, de gatos e até mesmo realizando exames cardíacos em pequenos animais. Temos o convexo, né, que é a aplicação de abdômen, obstetrícia, ginecologia e urologia. E temos ainda o linear, né? O linear ele é utilizado para aplicação em pequenas partes e tendões de equinos, ok? Então, essas são algumas probes aí existentes no mercado que acabam satisfazendo a nossa necessidade em relação às partes que vão ser analisadas do paciente. E quais são as vantagens e as desvantagens em relação à radiografia? Então, atualmente, os exames complementares, como a radiografia e a ultrassonografia, eles são muito utilizados para o auxílio no diagnóstico de diversas patologias, como a gente já comentou em relação à radiografia. Né? E também auxiliam a identificar estruturas essenciais no momento de necessidade de intervenções cirúrgicas. Quando a gente utiliza esses métodos, eles têm a finalidade de confirmar ou descartar suspeitas iniciais. Certo? Então, eu tenho uma suspeita clínica e, através de um diagnóstico por imagem, eu tenho a confirmação ou o descarte dessa minha suspeita inicial. Nos fornecem ainda informações adicionais, né, que podem nos proporcionar maior segurança no momento do diagnóstico clínico, tranquilidade ao proprietário, né, quando você, de repente, mostra para ele a situação, né, do paciente, e principalmente frente a uma enfermidade aí de tratamento cirúrgico, onde eu preciso ter maior precisão do que está acontecendo com o meu paciente antes de colocá-lo na mesa cirúrgica, ou, enfim, de enviá-lo ao cirurgião. Então, durante muitos anos, a gente viu que a radiologia convencional era a única empregada na avaliação de diversas patologias. E, atualmente, progressivamente, vem sendo substituída ou, então, associada à ultrassonografia. Então, a gente tem ou a substituição pela ultrassonografia, em alguns casos, que é possível, ou, então, quando a gente associa a radiologia com a ultrassonografia como os meios complementares de diagnóstico por imagem. E existem vantagens? Sim, que vantagens que são essas? Então, por exemplo, detecção de pequenos aumentos em órgãos,
maior número de detalhes, né? O detalhamento fica mais preciso, né, nas cavidades e nos órgãos. Rapidez na execução do diagnóstico por imagem, alta sensibilidade diagnóstica e um fator importante é a não utilização de radiação ionizante, ou seja, a ultrassonografia ela não utiliza de radiação assim como a radiologia. Tá? Isso é um ponto importante quando a gente fala de uma vantagem da ultrassonografia. Algumas vantagens a mais aí, a gente viu então algumas que a gente comentou no primeiro slide ali, mas existem inúmeras vantagens aí do uso da ultrassonografia. Dentre elas, a gente tem, por exemplo, a diferenciação de vários tipos de tecido, a possibilidade de visualizar as estruturas que não podem ser reconhecidas nas radiografias, como, por exemplo, os ovários, os linfonodos, pâncreas, as adrenais, né, estruturas oculares ou do olho. A ultrassonografia ainda permite examinar o abdômen na presença de líquido livre, o que fica dificultoso na radiografia. Fornece informações de vasos sanguíneos, tá? Então, existe um estudo de 2019 dos autores Schwarzwald e Jenny, eu acho, onde eles realizaram um trabalho com a utilização da ultrassonografia identificando o diâmetro da veia jugular em cavalos e bovinos, tá? Então, eles fizeram um apanhado geral de vários animais, fazendo essa identificação do diâmetro, né, para ter um padrão de veia jugular de cavalos de bovinos utilizando a ultrassonografia. A ultrassonografia ainda permite diagnosticar precocemente a gestação, o que na radiografia não é possível ser um exame precoce gestacional. Avalia a viabilidade fetal através de batimentos cardíacos, mobilidade do feto. Permite guiar ainda processos como cistocentese, pulsões, citologias aspirativas, biópsias, né, assim como o exame de cérebro e até mesmo de medula espinhal. E, além disso, uma situação super importante é que é uma técnica não invasiva, ou seja, eu não preciso invadir, ou seja, acessar cavidades do organismo do animal para que eu tenha essas informações. E desvantagens? Será que existem desvantagens? Muito possivelmente que sim, né? Ou seja, sim. E essas desvantagens, muitas vezes, elas acabam impossibilitando a realização de um exame preciso, né? O que vem a acarretar, por exemplo, num diagnóstico errôneo ou até mesmo num diagnóstico final. Então, o que pode acarretar tal dano seria a presença de gases, contrastes, ossos que impedem a adequada visualização dos órgãos, a necessidade de realizar a tricotomia, né, da área observada, que muitas vezes alguns tutores não desejam, né, porque, por exemplo, cães com pelo longo, né, por exemplo, um shih tzu lá, tem o pelo bem longo, super cuidado, e a necessidade da tricotomia, de repente, né, o que o proprietário pode não gostar, pode ser uma desvantagem. Pacientes taquipneicos, né, ou seja, que tem um ritmo respiratório muito elevado, ou seja, isso interfere no momento devido ao movimento abdominal produzido durante o processo de respiração taquipneica. Pacientes que apresentam sensibilidade dolorosa, né, por exemplo, vamos realizar uma ultrassonografia abdominal e o paciente está com uma sensibilidade dolorosa altíssima. Isso vai me dificultar também, porque eu vou ter que colocar a proba em contato com a pele do paciente, né? O equipamento ainda, o equipamento pode ser caro, não que o equipamento de radiologia não seja caro também, mas um equipamento de ultrassonografia pode ser caro e pode ser uma desvantagem. A presença de artefatos, né, pode conduzir a interpretações erradas. A dificuldade também de atribuir mudanças na ecotextura e na ecogenicidade para certas causas fisiopatológicas, ou seja, algumas doenças, né, podem atribuir essa dificuldade. Então, a gente tem mais pontos positivos do que pontos negativos, mais vantagens do que desvantagens na utilização da ultrassonografia. Mas é importante a gente listar ambos.
Bom, quando a gente fala do ultrassom, a gente necessariamente precisa falar sobre as bases físicas do ultrassom para que a gente consiga entender como é formada essa imagem, tá? Então, o ultrassom é um termo que se aplica à onda sonora, cuja frequência é superior àquela que é percebida pelo ouvido humano, ou seja, acima de 20 kHz. Então, o ultrassom é uma onda sonora imperceptível ao ouvido humano, ou seja, que ultrapassa a capacidade da audição humana. No ultrassom, não há transporte de matérias, deslocamento de partículas de maneira nenhuma, ok? É só uma onda sonora. Bom, o som, então, ele viaja em ondas e carrega informações de um local para o outro. Ele transmite energia por regiões de baixa pressão e alta pressão alternada. Ao contrário da luz e das ondas de rádio, as ondas de som, elas necessitam de um meio através do qual viajar, tá? A frequência, o comprimento de onda e a velocidade, elas são parâmetros que a gente utiliza para descrever as ondas sonoras. O ecógrafo ou ultrassom, o aparelho de ultrassom, ele é um aparelho que ele é capaz de transformar a energia elétrica em energia mecânica, promovendo a vibração dos cristais piezoelétricos, né, que são integrados no transdutor ou na probe, né, e o qual é colocado em contato com a zona do paciente que vai ser estudada, ou seja, o abdômen, a parede torácica, no caso de um exame cardíaco, por exemplo. Tá? Então, a gente já vai comentar passo a passo sobre isso. O importante desse slide é que vocês lembrem que o ecógrafo ou aparelho de ultrassom, ele transforma energia elétrica em energia mecânica. Bom, o equipamento, então, de ultrassonografia, que eu já comentei com vocês, ele vem ser composto por um transdutor ou uma probe, também um monitor e um software, tá? Essa probe, ela contém cristais, ou apenas um cristal piezoelétrico, que vai vibrar ou pulsar quando ele receber um impulso elétrico, emitindo as ondas de ultrassom. Quando tem um íntimo contato com a pele do paciente, né, no caso, por exemplo, quando eu coloco a probe diretamente em contato lá com o abdômen do meu paciente, o som ele vai atravessar as diferentes interfaces biológicas, né, as quais vão emitir um eco que é captada pela própria probe. A onda sonora, também chamada de eco, ela é captada e transformada em pulso elétrico, que vai determinar a imagem em pontos sucessivos na tela lá do aparelho de ultrassom. A profundidade que esse som vai alcançar, ele vai depender da frequência da probe, tá? Então, eu coloquei ele para vocês. O transdutor contém um cristal ou cristais piezoelétricos que irão vibrar, né, ou pulsar ao receber um impulso elétrico emitindo as ondas de ultrassom. A frequência, tá? Então, o ultrassom, ele significa ondas de alta frequência inaudíveis para o ouvido humano. A frequência ela vai ser definida como o número de vezes que uma onda é repetida, ou seja, os ciclos por segundo. A frequência sonora que é audível é da ordem de 50 a 20 mil kHz, tá? E a frequência de milhões de ciclos por segundo tem um curto comprimento de onda que é essencial para uma boa resolução da imagem, tá? Quando a gente fala em hertz, kilohertz, a gente tem, para quem não conhece, kilohertz ou hertz é a unidade de medida que é derivada do Sistema Internacional de Medidas, né, para frequência, a qual é expressa em termos de ciclos por segundo, né, sequência de um evento periódico, oscilações, ou seja, vibrações ou rotações por segundo. Um dos princípios do Hertz aí é descrever ondas senoidais, como as de rádio ou as ondas sonoras, que é o nosso caso aqui, né? E esse nome ele veio para homenagear, né, o físico alemão Heinrich Hertz, né? Então, por isso que vem Hertz. Então, como a gente comentou antes, 20 mil ciclos por segundo, ou 20 kHz, é a capacidade que é audível pelo ouvido humano. Um ciclo por segundo é 1 Hz. 1000 ciclos por segundo é 1
kHz. 1 milhão de ciclos por segundo é 1 MHz. E o ultrassom, ele vai trabalhar na capacidade de 2 a 15 milhões de ciclos por segundo. Então, 2 milhões a 15 milhões de ciclos por segundo. Então, tendo aí na unidade de medida, 2 a 15 MHz, tá? Então, ele é muito maior lá do que a capacidade audível pelo ouvido humano, tá? Essas ondas sonoras. Então, quando a gente fala no ultrassom diagnóstico, em um impulso de onda do ultrassom, ele é dirigido para dentro do corpo. Então, ele vai atravessar os tecidos até que ele atinja uma superfície refletora, tá? A partir da qual é refletida de volta para o transmissor, ou seja, para a probe, tá? O qual também vai funcionar como receptor. Então, a probe, ela é um transmissor e um receptor. Esse sinal, quando ele retorna, ele é chamado de eco. Tá? Então, os ecos, eles chegam a um computador que vai processar os sinais e vai exibir na tela como uma representação bidimensional. O comprimento de onda, ele vai ser a distância que a onda percorre durante um ciclo, né? Os ciclos que a gente falou em relação à frequência, sendo importante para a resolução da imagem. Quando a gente fala em frequência e comprimento de onda, a gente tem que ter na nossa cabeça que elas são inversamente relacionadas. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência e melhor a resolução, tá? Então, mais uma vez, frequência e comprimento de onda são inversamente relacionadas. Quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a frequência e melhor vai ser a resolução. A profundidade que o som penetra no tecido é inversamente proporcional à frequência empregada. Então, sons de alta frequência são mais atenuados que os sons de baixa frequência, atingindo menor profundidade. Por exemplo, coloquei ali para vocês. As probes ou os transdutores de alta frequência são os mais indicados para o exame abdominal de estruturas lá superficiais, de felinos e de cães de pequeno porte, né, que não exigem uma profundidade maior. Enquanto os de menor frequência, de 3,5 a 7,5 MHz, são mais utilizados para cães de grande porte e de médio porte, porque necessitam uma profundidade maior. Tá? A velocidade é o valor o qual o som se propaga através do meio acústico, né, que é determinado pela densidade física, né, massa por unidade de volume, e a rigidez, ou seja, a dureza, né, do meio de transmissão. A velocidade do som, ela é comumente encontrada em alguns tecidos. Então, logo vem uma tabelinha ali que a gente vai comentar. Essa tabelinha. Como regra geral, a velocidade é maior em sólidos, menor nos líquidos e menor ainda em gases. Nos sólidos, as moléculas elas estão mais próximas, de modo que as ondas sonoras são transmitidas mais rapidamente. Já na situação de gases, essas moléculas elas são afastadas e as ondas sonoras se propagam de uma forma mais lenta. Quando a gente está falando clinicamente, as ondas sonoras elas tendem a viajar mais rápido nos ossos e mais lentos, por exemplo, nos pulmões, que são cheios de gás. Então, a maioria dos aparelhos de ultrassonografia é calibrada por uma velocidade média de 1,54 metros por segundo, tá? Que seria aqui, se a gente for falar em tecido ou substância, em relação à água ou tecidos moles, ok? Então, normalmente, já os aparelhos, eles vêm calibrados aí para essa velocidade média de 1,54 metros por segundo. Então, eu coloquei para vocês ali que a velocidade é o valor no qual o som se propaga através de um meio acústico, que é determinado pela densidade física, massa por unidade de volume, e a rigidez, a dureza desse meio de transmissão. Em relação à orientação da imagem, tá? Ela varia daí conforme a posição da probe em contato com a superfície do corpo do animal. Isso vai determinar aí a orientação da imagem. Essa imagem, então, ela pode ser longitudinal, ou sagital, como queiram chamar, ou transversa. Então, a gente tem duas imagens aqui ultrassonográficas.
onde na imagem superior, né, lá de cima, a gente tem a orientação aí do transdutor correspondente à imagem do plano sagital do paciente, ok? E na de baixo, a gente tem a orientação transversal do paciente. Tranquilo? Então, essa sagital é a mesma que longitudinal e a transversa é da mesma forma. Se a gente parar para observar, aqui nessa imagem onde a gente tem o plano sagital, ou seja, longitudinal, a gente consegue observar a porção ventral do animal, que é o quê? Que está em contato com a probe, cranial, caudal e mais dorsal. Quando a gente trabalha com a orientação da probe em plano transversal, a gente observa porção ventral, porção dorsal, lado direito e lado esquerdo do paciente. Tranquilo? Isso é em relação aí à orientação da imagem de acordo aí com a posição da probe ou do transdutor em contato com a superfície do paciente, do animal. No caso aqui, um exame abdominal. Para a gente falar sobre ultrassonografia, né, para a gente começar a falar sobre ultrassonografia, é muito importante que a gente relacione os termos utilizados, certo? Então, o termo ecogenicidade, que vocês já ouviram falar hoje e vão ouvir falar muito daqui para frente, ele faz referência à capacidade das diferentes estruturas em refletir as ondas do ultrassom, gerando os ecos, certo? Então, o parênquima dos órgãos e os tecidos, eles são visualizados aí em diversos graus de tons de cinza, os ditos 50 tons de cinza, né, que a gente brinca, e são relativamente constantes de um animal para o outro, tá? Em casos fisiológicos. Então, por exemplo, doenças difusas, ou seja, patologias existentes em situações aí em alguns pacientes, podem alterar a ecogenicidade normal de um órgão, tá? Então, normalmente quando a gente tem animais em situação de saúde boa, ou seja, com os órgãos se apresentando fisiológicos, né, a gente tem essas escalas de cinza relativamente constante de animal para animal, ou seja, não alteram, tá? É o que a gente vê em situações fisiológicas. Quando a gente tem situações patológicas ou a presença, né, de determinadas doenças, algumas dessas doenças elas têm a capacidade de alterar, né, essa ecogenicidade normal de um órgão. Então, quando ocorre uma reflexão parcial ou intermediária das ondas de ultrassom, a gente utiliza o termo hipoecóico ou hipoecogênico, tá? Nesse caso, a imagem aparece no monitor em vários tons de cinza, tá? E é típico da maioria dos tecidos moles. Então, a gente tem hipoecogênico ou hipoecóico, ambas as formas estão corretas de serem pronunciadas. Então, se vocês forem ler um artigo ou pesquisar em livros, vocês podem encontrar das duas formas, tá? Então, a gente tem lá, eu coloquei para vocês, produz pouca quantidade de eco, ou seja, cinza escuro, né? Seria essa imagem aqui. O termo hiperecóico, né, ou hiperecogênico, vai se referir aí à alta reflexão de ondas de ultrassom e vai aparecer como uma imagem branca e brilhante na tela. É o que a gente encontra aí em casos típicos de gases e tecidos ósseos, tá? Então, hiperecogênica ou hiperecóico. O termo, vamos ver aqui, anecoico, ele é utilizado, então, quando tem ausência de ecos, ou seja, uma estrutura anecoica não vai apresentar nenhum tipo de resposta. Ou seja, a gente tem anecoico lá como preto, ok? Não produz nenhum tipo de eco, de resposta. E estruturas diferentes, elas apresentam a mesma, né, que apresentam a mesma ecogenicidade, ou seja, eu tenho duas estruturas e elas apresentam a mesma coloração na ultrassonografia, ou seja, a mesma ecogenicidade. Quando elas são comparadas entre si, elas são denominadas lá de isocóicas,
ou isoecogênicas, tá? E são totalmente atravessadas pela onda de ultrassom sem gerar eco. Isso é típico, por exemplo, de estruturas líquidas que apresentam como imagens negras no monitor. Beleza? Então, lá, imagens negras no monitor, a gente tem anecoico, né, não produz eco, e eco característico lá, por exemplo, de líquidos, ok? E quando a gente compara duas situações ou duas estruturas que apresentam a mesma ecogenicidade, por exemplo, duas estruturas anecoicas que se apresentam enegrecidas ou pretas lá na nossa ultrassonografia, a gente chama elas de isoecoicas ou isoecogênicas. Tranquilo por enquanto? Então, vamos voltar aqui à nossa imagenzinha para vocês me verem. Continuam me vendo, pessoal? Agora sim, né? Então, vamos para a gravação aqui.